Boa tarde. A nossa dupla é composta por mim, Laila Carvalho, e pela aluna Júlia Suzuki. E hoje a gente vai apresentar um estudo da segunda lei da termodinâmica, que é baseada no artigo de Oliveira e Deschamps. Esse artigo foi publicado em 2003. O objetivo do trabalho é mostrar que o diagrama de tensão e entropia é uma boa ferramenta visual para entender máquinas térmicas. Isso porque nele conseguimos enxergar claramente a relação entre calor, trabalho, rendimento e entropia, e ainda interpretar o ciclo de Carnot graficamente. A primeira lei diz que a variação da energia interna é igual ao calor recebido menos o trabalho realizado. E ela é representada pela equação ΔU igual a Q menos W. E em uma máquina térmica que opera em ciclo, o sistema volta ao ponto inicial, por isso que ΔU é igual a zero. Assim, o calor que entra menos o calor que sai é igual ao trabalho realizado no processo. A fórmula de Kelvin afirma que não podemos transformar todo o calor recebido em trabalho sem impactar o resto do universo, né? Ou seja, nenhuma máquina tem rendimento de 100%. Para operar é necessário ter duas fontes, sendo uma delas uma fonte quente e uma fria. E a diferença entre essas temperaturas é o que define o limite de rendimento imposto pela natureza. Bom, o ciclo de Carnot, nele a gente tem quatro etapas reversíveis, sendo duas isotérmicas e duas adiabáticas. E para esse ciclo, o calor absorvido e rejeitado pode ser expresso de forma simples, como a gente mostra no slide. O Q1 é igual a T1 vezes ΔS e o Q2 é igual a menos T2 vezes ΔS. Já o trabalho líquido é W igual a T1 menos T2 vezes o ΔS. E esse ciclo representa o limite máximo de eficiência possível para qualquer máquina térmica reversível. Bom, o rendimento máximo do ciclo de Carnot é N igual a W sobre Q1, Q igual a 1 menos T2 sobre T1. Esse resultado mostra que para chegar a 100% do rendimento, a temperatura da fonte fria teria que ser a 0 Kelvin, o que é fisicamente impossível. Portanto, existe uma limitação natural para a conversão de calor em trabalho. A entropia é uma grandeza que mede o grau da irreversibilidade de um processo. Para processos reversíveis, usamos ds igual a dQRev sobre T. Já nos irreversíveis, usamos ds maior que dq sobre T. Isso significa que a entropia do universo sempre aumenta, e é daí que surge a ideia de seta do tempo. O tempo avança no sentido em que a entropia cresce. No diagrama de pressão e volume, interpretamos o trabalho como área fechada pelo ciclo. É uma representação clássica, porém depende da propriedade do gás utilizado. No diagrama de temperatura e entropia, a área sobre a curva representa o calor trocado, e a área total do ciclo corresponde ao trabalho. A grande vantagem é que essa interpretação funciona para qualquer substância, não apenas para gases ideais. Por isso, os autores defendem que ela é a mais universal e mais didática para ensinar a segunda lei. Então, com esse trabalho, concluímos que o diagrama de temperatura e entropia permite enxergar claramente a primeira e a segunda lei, em uma única representação gráfica. Ela simplifica a compreensão do ciclo de Carnot, mostra visualmente porque nenhuma máquina pode ter rendimento total, algo que fica menos evidente no diagrama de pressão por volume.